Olá pessoal, nessa aula nós vamos ver como podemos usar o sensor de temperatura interno do STM32, fazendo a leitura dele com o ADC. Nós vamos ver também um recurso de monitoramento do ADC chamado de Watchdog analógico. E por fim, nós vamos ver como usar o ADC junto com o DAC para criar um sistema completo de processamento digital de sinais. O STM32F407 possui um sensor de temperatura que serve para medir a temperatura interna do chip. Ele opera na faixa de -40 a 105 graus Celsius, com uma precisão de mais ou menos 1,5 graus Celsius. A tensão de saída do sensor é analógica e varia linearmente com a temperatura. O sensor é conectado internamente ao canal ADC1 IN16. Para usar o sensor de temperatura, a gente precisa selecionar o canal de entrada ADC1 em 16, selecionar um tempo de amostragem maior que o tempo mínimo de amostragem especificado no datasheet do STM32F407, que é de 10 microsegundos, setar o bit TS-VREF-E no registrador CCR para ligar o sensor, iniciar a conversão do ADC, ler os dados resultantes no registrador de dados, DR, e fazer o escalonamento para calcular a temperatura. O datasheet do microcontrolador STM32F407 informa dois valores de calibração do ADC, chamados TSCal1 e TSCal2, para que o usuário possa determinar a relação exata entre os valores digitalizados e a temperatura para um determinado chip. Esses valores são obtidos experimentalmente durante a fabricação do chip, nas temperaturas de 30 graus Celsius e de 110 graus Celsius. Os valores de saída do ADC para essas duas temperaturas são armazenados nos endereços de memórias mostrados nessa tabela aqui. O valor TSCal1 de 12 bits é armazenado nessas duas posições da memória flash. E esse valor informa qual é o valor de saída do ADC na temperatura de 30 graus Celsius. O valor TSCal2, que também tem 12 bits, é armazenado nessas outras duas posições de memória flash aqui. E esse valor informa o valor de saída do ADC na temperatura de 110 graus Celsius. Perceba que os valores TSCal1 e TSCal2 estão armazenados em 4 posições contíguas da memória flash, iniciando nesse endereço aqui que termina com 7A2C. Isso representa uma palavra de 32 bits armazenadas na flash, onde os primeiros 16 bits representam TSCal1 e os outros 16 bits representam TSCal2. A partir desses valores é possível montar esse gráfico aqui, que descreve a relação linear entre o valor convertido C do sinal do sensor e a temperatura medida T. Se a gente escrever a equação dessa reta, nós chegamos à expressão que mostra essa relação. Ela diz que a temperatura T é igual a 80 vezes o valor convertido C menos o valor TSCal1 dividido pela diferença entre os valores TSCal2 e TSCal1 mais 30 graus. Então vamos ver um exemplo para fazer a leitura do sensor de temperatura do STM32F407. Aqui no código eu inicio ligando o clock do conversor ADC. Configuro o prescaler, depois eu configuro o ADC para fazer a conversão de apenas um canal. O canal é o ADC IN16, onde o sensor de temperatura está conectado. O tempo de amostragem eu seleciono para 480 ciclos de clock. Aqui eu estou ligando o sensor de temperatura, setando o bit TS-VREF-E do registrador CCR, do ADC, e aqui eu estou ligando o conversor ADC. Nessa parte aqui eu estou criando um ponteiro para aquela primeira posição de memória, que termina com 7A2C. Eu estou lendo essa posição e armazenando o conteúdo dela na variável word de 32 bits. E aqui eu estou separando esse dado de 32 bits em duas palavras de 16 bits, que representam os valores de TSCal1 e TSCal2. Aqui no laço de repetição eu estou gatilhando uma conversão. Eu espero ela ser concluída e aqui eu já estou lendo o valor convertido e aplicando na fórmula de cálculo da temperatura. Aqui eu imprimo o valor da temperatura no formato float com 2 casas decimais de precisão e aguardo 500 milissegundos para fazer uma nova leitura.
Então vamos compilar, gravar e ver o resultado no Thermite. Aqui nós já estamos vendo a temperatura sendo impressa a cada 500 milissegundos. Essa temperatura não representa exatamente a temperatura ambiente. Ela é a temperatura interna do chip do STM32, que geralmente é um pouco maior do que a temperatura ambiente, porque o chip está operando em alta velocidade e ele produz uma pequena quantidade de calor. Para uma medição precisa da temperatura ambiente, o ideal é usar um sensor de temperatura externo, dedicado para essa aplicação. Eu vou usar aqui um secador de cabelo para soprar ar quente sobre o chip e nós vamos ver que o valor impresso vai aumentar, mostrando que o sensor vai sentir esse aumento da temperatura. Aqui, ó, à medida que nós estamos jogando ar quente sobre o chip, a temperatura vai aumentando, comprovando o funcionamento do sensor. Para configurar a leitura do sensor de temperatura pelo CubeMax, basta vir aqui na aba Categoria, ADC1, e habilitar o canal do sensor de temperatura. Aqui embaixo, não esquecer de colocar o Prescaler para dividir por 4 o clock do barramento APB2 e em Rank selecionar o tempo de conversão de forma adequada, por exemplo, 480 pulsos de clock. Agora é só salvar e fazer a leitura do canal normalmente lá no código. A conversão no ADC pode ser disparada por um evento externo, por exemplo, uma linha de interrupção externa ou eventos de temporizadores internos. Se os bits de controle EST-EN do registrador CR2 forem diferentes de 00 em binário, então os eventos externos são capazes de disparar uma conversão no conversor ADC. Os valores binários possíveis de configuração desses bits EST-EN são os seguintes: 00, e aí os disparos externos vão estar desabilitados, que é o modo padrão. 01, para disparo pela borda de subida de um sinal externo. 10, para o disparo pela borda de descida de um sinal externo. Ou 11, para o disparo por ambas as bordas, subida e descida, de um sinal externo. Os bits de controle EST-CEL do registrador CR2 são usados para selecionar qual é o evento externo que pode disparar a conversão. Nessa tabela aqui, nós temos as opções de sinal externo para fazer o gatilhamento do conversor ADC. A maioria vem de temporizadores, que nós vamos estudar nas próximas aulas, e tem uma opção de gatilhamento por um evento na linha de interrupção externa 11, que é esse último aqui. Então vamos ver um exemplo de configuração usando o evento na linha de interrupção externa 11 como a fonte de gatilho de uma conversão. Aqui no código eu estou configurando o ADC1 para realizar uma conversão no canal ADC in 0. Em seguida, eu estou habilitando os disparos por sinal externo por borda de subida, escrevendo 01 nos bits EST-EN do registrador CR2. Depois eu estou selecionando como fonte do disparo o evento na linha de interrupção externa 11, escrevendo em binário 1111 nos bits EST-CEL do registrador CR2. Aqui embaixo eu estou configurando o pino PB11 como entrada e habilitando o resistor de pull-down para ele permanecer em nível baixo. No módulo de interrupção externa, eu estou com essas linhas aqui, habilitando a geração de pulso de evento na linha de interrupção EST-I11 por borda de subida. Veja, eu estou habilitando o pulso de evento. Eu não estou habilitando a interrupção externa EST-I11. Lembrem que o controlador de interrupções externas ele pode gerar interrupções e pode gerar eventos. O evento é só um sinal que é enviado para um outro periférico quando a borda do sinal ocorre naquele pino externo. Então, eu vou ligar um botão no pino PB11. Quando eu pressionar esse botão, ele vai mandar nível alto para o pino. Então, vai ocorrer uma borda de subida no pino. O controlador detecta isso e envia um pulso de evento para o ADC, que gatilha uma conversão. No laço de repetição, eu fico esperando qualquer conversão ser concluída, observando o bit EOC. Quando alguma conversão for concluída, eu leio e imprimo o valor do registrador DR. Ao ler o registrador DR, eu já reseto o bit EOC e volto a ficar aguardando uma nova conversão. Então vamos compilar e gravar esse código para ver o resultado. Aqui eu liguei esse botão no pino PB11.
Sempre que eu pressiono esse botão, um evento acontece na linha de interrupção externa STI11 e esse evento gatilha uma conversão no ADC, cujo valor é imediatamente impresso aqui no Thermite. O watchdog analógico é um recurso interno do ADC que permite monitorar continuamente o valor convertido de um sinal analógico e detectar quando ele sai de uma faixa segura definida pelo usuário. Ele é muito útil para detectar falhas de sensores, condições perigosas ou anormalidades em sinais analógicos, como temperatura, tensão ou corrente fora do esperado. O watchdog analógico pode gerar uma interrupção quando o valor medido fica fora dos limites configurados. Na prática, a gente configura dois limites no ADC, um valor mínimo e um valor máximo. Se o valor convertido sair dessa faixa, o hardware aciona uma flag de erro e pode disparar uma interrupção também. Isso acontece sem precisar ficar testando os valores no software a todo momento. É o próprio periférico que cuida disso. Por exemplo, nós podemos configurar o watchdog analógico para disparar um alerta se a temperatura interna do microcontrolador ultrapassar, por exemplo, 70 graus Celsius, ou então cair abaixo de 0 graus Celsius. Vamos ver um exemplo de aplicação desse recurso? Aqui no código, inicialmente eu estou configurando o ADC1 para fazer leituras no canal 0 com resolução de 12 bits. O canal 0 é o que eu vou querer que seja monitorado. Essas linhas de acesso aos registradores fazem a configuração do watchdog analógico. No registrador LTR de Low Threshold Register, eu escrevo o valor que vai ser o limiar inferior do monitoramento. No caso aqui, eu escrevi o valor 1000. No registrador HTR de High Threshold Register, eu escrevo o valor do limiar superior. No caso aqui, eu escrevi 3000. Agora, no registrador CR1, nós temos 3 campos de bits para a gente analisar aqui. O primeiro é o bit AWD-SGL. Setando esse bit, nós estamos habilitando o watchdog analógico em um único canal. É o que eu estou fazendo nessa linha aqui. O segundo é o campo AWD-CH. Aqui nós escrevemos o número do canal que queremos que seja monitorado pelo watchdog analógico. No caso, como eu quero monitorar o canal 0, eu escrevo o valor 0 nesse campo. É o que eu estou fazendo nessa linha aqui. O último é o bit AWD-EN. Setando esse bit, nós habilitamos o watchdog analógico e ele começa a monitorar o canal selecionado. E é o que eu estou fazendo aqui. No laço de repetição, eu estou gatilhando uma conversão por software e imprimindo o valor convertido. Nesse teste if, eu estou testando o bit AWD do registrador de status. Esse bit é setado automaticamente pelo hardware quando o valor convertido cruza os valores programados nos registradores LTR e HTR. Então, aqui eu testo se esse bit está setado. Se tiver, então eu imprimo esse texto, informando que o valor convertido saiu da região monitorada. Em seguida, eu preciso resetar esse mesmo bit, senão ele vai ficar entrando nesse if para sempre, mesmo que o valor convertido esteja dentro da região monitorada. Eu fico fazendo a conversão e esse teste a cada 500 milissegundos. Veja, aqui eu não estou testando se o valor convertido está dentro ou fora da região. Esse teste é feito pelo próprio watchdog analógico. Aqui eu estou verificando apenas se o bit sinalizador desse evento está ou não setado. Vamos compilar, gravar e ver o resultado desse código na prática? Aqui eu conectei um potenciômetro no canal 0 do ADC1 e nós já estamos vendo o valor convertido sendo impresso aqui. Veja, como o valor convertido está entre 1000 e 3000, que são os limiares programados, a impressão só mostra o valor convertido. Agora, quando eu altero a tensão no potenciômetro e vou a um valor abaixo de 1000, então o texto de alerta de saída da região monitorada começa a ser impresso também. Isso fica assim até que eu retorne para dentro da faixa monitorada. Da mesma forma, se eu levo o ADC a um valor acima de 3000, o alerta começa a ser impresso mais uma vez, até que eu retorne para dentro da faixa monitorada. Para deixar ainda mais automatizado esse processo, eu posso habilitar a interrupção do watchdog analógico e eu não preciso mais ficar vendo se esse bit AWD no registrador de status
está setado ou não. Quando ele for setado, uma interrupção vai ocorrer e aí eu imprimo que o valor saiu da região monitorada. Para habilitar essa interrupção, basta setar o bit AWD-IE no registrador CR1 do ADC1. Depois, eu habilito a IRQ do ADC no controlador NVIC, com a função NVIC Enable IRQ ADC IRQN. Na ISR do ADC, eu simplesmente imprimo que o valor convertido saiu da região monitorada. E em seguida eu limpo a flag de indicação da interrupção. Compilando e gravando, o resultado é esse aqui. Quando o valor está abaixo de 1000, a mensagem é impressa. Entre 1000 e 3000, apenas o valor é impresso. E acima de 3000, a mensagem também é impressa. Para configurar o Watchdog analógico pelo CubeMX, nós vimos aqui na aba Categorias, Analog, ADC1, por exemplo. Aqui eu habilito o canal que eu quero monitorar. Clico nessa caixinha aqui embaixo para habilitar o Watchdog analógico. Aqui eu informo os valores dos limiares inferior e superior. E aqui eu posso ou não habilitar a interrupção. Basta salvar e voltar para o código para realizar as conversões. Sistemas de processamento digital de sinais, ou DSPs, são sistemas computacionais que recebem sinais do mundo real, como voz, áudio, vídeo, temperatura, pressão, que foram previamente digitalizados e manipulam esses sinais por meio de algoritmos matemáticos para extrair informações, analisar dados ou gerar novos sinais. Por exemplo, imagine que esse sinal é um sinal de áudio que vem de um microfone em um ambiente ruidoso. A gente pode digitalizar o sinal de áudio desse microfone com o ADC, executar um algoritmo de filtro digital e extrair desse processamento o sinal sem ruído, gerando uma saída analógica limpa com o DAC. O microcontrolador STM32F407 pode ser considerado um processador digital de sinais, um DSP, porque ele possui conversores ADC, DAC e também fornece instruções para processamento digital de sinais. Aqui a gente tem um exemplo simples de como funciona o processamento digital de sinais na prática usando o STM32F407. Eu vou usar o próprio microcontrolador para gerar um sinal com um ruído no pino PA4, usando o DAC1, como se fosse um sensor enviando um sinal sujo. Esse sinal volta para o STM32 pelo pino PA0 no ADC1, onde ele vai ser digitalizado. Lá dentro, o processador ARM Cortex M4 aplica um filtro digital, que é um algoritmo programado por nós para limpar esse sinal. A teoria e o projeto de filtros digitais vocês vão ver na disciplina de processamento digital de sinais. Depois de processado, o sinal já sem ruído é enviado para o pino PA5 pelo DAC2. Esse exemplo mostra como o microcontrolador pode agir como um DSP, pegando um sinal analógico, processando digitalmente e entregando um resultado melhorado na saída. Esse é o código que eu estou usando nesse exemplo. De forma resumida, esse exemplo implementa um filtro digital em tempo real. Eu criei aqui um array com 500 amostras de um ciclo, de um sinal senoidal, e em seguida eu habilitei a geração de ruído sobre esse sinal senoidal para que o sinal resultante seja fornecido pelo DAC1, no pino PA4. Esse sinal é lido de volta pelo ADC1, no pino PA0, que converte o valor analógico para digital. Com as amostras adquiridas, nós aplicamos uma fórmula de filtragem digital passa-baixas. O resultado, ou seja, o sinal filtrado, é enviado ao DAC2 e o sinal analógico é gerado lá no pino PA5. Vamos compilar e gravar para ver esse resultado. Aqui nós conseguimos visualizar os dois sinais. No pino PA4, no DAC1, o sinal senoidal com ruído. E no pino PA5, no DAC2, o sinal suavizado pelo filtro digital. Esse tipo de aplicação é típico em sistemas de processamento digital de sinais, onde os sensores captam dados, geralmente contaminados por ruído,
Os sinais são digitalizados e processados numericamente e depois convertidos novamente para o mundo analógico com características melhoradas. Esses exemplos mostram como os microcontroladores podem atuar como sistemas de processamento digital de sinais. Na próxima aula, nós vamos começar o estudo de mais um periférico, os timers, temporizadores ou contadores. Eles podem ser usados para diversas aplicações que exigem temporização ou contagem automática. Eles podem gerar interrupções temporizadas e gatilhar automaticamente tanto os conversores DAC como os ADC. Com isso, nós encerramos essa aula por aqui e até mais.